A menina enfrenta o milionário insuportável que fazia todos os garçons fugirem. Lívia nunca imaginou que uma simples noite de trabalho mudaria tudo. Aquele jantar na mansão mais imponente da zona sul da cidade parecia só mais um turno comum. Até que ela cruzou com ele, Ricardo Varela, um nome que pesava no ar de luxo e silêncio. Um homem que vivia entre as paredes douradas, mas preso numa escuridão amarga. Desde o trágico acidente que apagou para sempre o brilho da vida da esposa, Clara. O boato já corria pelos corredores. O milionário que julgava todos à sua volta com desprezo, que expulsava qualquer um com uma só palavra. Um sujeito frio, arrogante, impossível de agradar. Diziam que nenhum garçom aguentava por mais de uma semana, que todos fugiam como se ele fosse uma tempestade prestes a explodir. Sua mansão, palco de festas reluzentes, exalava uma sombra triste. O luto tão pesado que Ricardo impunha era quase palpável, o silêncio gritando onde deveria haver alegria. Lívia. E então ela fez algo que ninguém ousava. Encarou e falou a verdade, sem rodeios, sem medo. Não sou daqui, não entendo essa fortuna toda, mas sei que essa tristeza não te leva a lugar nenhum. Você precisa tentar. O sussurro da sala parou junto com o coração de Ricardo. Aquelas palavras pequenas tinham uma força que invadiu a mansão toda. A residência reluzia em cristais e ouro, mas o olhar dele brilhou, pela primeira vez, com algo diferente do habitual rancor. Uma mistura de surpresa e inquietação. O ar pesado da mansão pareceu se mover, como se o próprio ambiente prendesse a respiração. Mas não era só Ricardo que sentia esse abalo. Amanda, a irmã de Clara, observava tudo de longe, com olhos frios, calculistas, dona das manobras nas sombras da família. Ela nunca permitira que alguém se aproximasse dele, muito menos alguém inesperado como Lívia. Amanda via nessa garçonete uma pedra no sapato, uma ameaça real. Já arquitetava como pôr um fim àquela proximidade indesejada. E as notícias não demoraram a aparecer. Vocês já ouviram falar daquele escândalo que quase quebrou todos os tabus da alta sociedade? Pois é, Amanda estava por trás. Com sorrisos falsos e palavras ácidas, ela tramava expor Lívia ao desprezo público, colocando-a no centro de uma tempestade que ninguém estava preparado para enfrentar. A mansão reluzente rapidamente se tornou um palco de segredos, intrigas e suspeitas. Enquanto isso, Ricardo ficou dividido, enfrentando não só os fantasmas do passado, mas também a batalha interna para proteger um sentimento que, contra todas as probabilidades, começava a crescer. Um amor tímido, porém insistente, que podia ser sua redenção ou sua ruína. E quando, no meio desse caos, um segredo obscuro sobre o acidente fatal que levou Clara à morte veio à tona, tudo ficou ainda mais confuso, pois o que Ricardo descobriu mudou para sempre sua visão, seu coração e seu destino. Agora, ele tem. Ou será que o peso do passado vai dividir para sempre esses dois mundos tão diferentes? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar estava pesado e solumido na mansão, e cada olhar entre Lívia e Ricardo parecia carregar o peso de um universo. O silêncio estava prestes a ser rompido quando, de repente, a porta principal da casa se abriu com estrondo. A figura de um homem alto e imponente surgiu. Era Hugo, o ex-marido de Clara, que muitos acreditavam ter partido há anos. Ricardo! A voz de Hugo ecoou pelo salão como um trovão. O impacto daquele nome fez a sala tremer. Lívia mal conseguia processar a cena diante dela. Os olhares se voltaram, muitos em choque, alguns em sussurros rápidos.
Hugo nunca tinha aparecido em público desde o funeral de Clara. O que ele estava fazendo ali? Ricardo ficou paralisado, absorvendo a realidade que emergia. O homem que chegava era a personificação de um passado que ele já havia tentado enterrar. Hugo avançou, cada passo seu soando como um aviso. Você não pode esquecer do que aconteceu, Ricardo. A tensão era palpável. As palavras de Hugo eram como lâminas, cortando a ilusão que Lívia havia começado a criar ao seu redor. Do que você está falando? Ricardo segurou firme a borda da mesa, sua voz se transformando em um rosnado. A semente do ódio e da desconfiança renascia na mansão, cheia de segredos. Eu sei que você estava lá, na noite do acidente. Hugo disparou, sua voz carregada de raiva e dor. Você sempre soube da verdade, e ainda assim ficou calado. As murmurações aumentaram. As pessoas na sala se entreolhavam, agora claramente intrigadas e alarmadas. Lívia sentiu um frio na espinha. Aquela revelação, ainda que um eco distante do que tinha acontecido, usava o peso do passado para distorcer o presente. O tempo parecia parar, e tudo ao redor desapareceu. Era o momento que poderia mudar tudo. Você não tem direito de falar assim, Ricardo vociferou, os olhos transformados em faíscas de raiva. Você não era um marido, você desapareceu. O tom de Hugo se suavizou, mas a hostilidade ainda estava lá. E você não é uma vítima, Ricardo. Você sempre soube que Clara não morreu por acidente. Foi você, não foi? Antes que a verdade pudesse ser decifrada ou contestada, Lívia avançou em direção a Ricardo, buscando o olhar dele. O que isso significa, Ricardo? O que realmente aconteceu naquela noite? O mundo parecia desabar ao seu redor, e com cada respiração, a realidade tornava-se mais opressiva. Ricardo hesitou, seu coração acelerando entre o desejo de proteger Lívia da tempestade e a necessidade de confrontar seu próprio demônio. Seus olhos eram um mar de confusão, quase como se ele tentasse formar uma resposta que não existia. Nesse turbilhão emocional, um barulho ecoou. Um copo se quebrou, e todas as atenções se voltaram para o fundo da sala, onde uma sombra se movia. Era Amanda, que observava a cena com um sorriso frio. Ela estava esperando por este momento, alimentando a tensão com sua presença. Que revelação chocante, não é? Ela disse, deslizando graciosamente até o centro da confusão. Podemos descobrir tudo isso, mas alguém precisa pagar o preço. O ar expirou dos pulmões de Lívia. Ela sentiu que a verdade se aproximava como um fantasma, pronta para consumi-los. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, mas a imagem que surgia era terrivelmente distorcida. A disputa entre passado e presente agora parecia uma batalha a ser travada, e ninguém estava imune às consequências. E assim, em meio ao frisson e à tensão crescente, o peso do passado ameaçava não apenas os relacionamentos, mas também a sanidade de cada um ali presente. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? O que mais estava escondido sob a superfície brilhante da mansão? A história estava prestes a virar, e ninguém sabia quem sairia ileso. Um segredo estava prestes a ser revelado, e as vidas de todos estavam em jogo. O tom da sala mudou. O sussurro de Amanda ecoava como um aviso, mas antes que alguém pudesse reagir, o ar se encheu de uma eletricidade insuportável. Então um grito cortou a tensão. Parem! Era Lívia. A voz dela soou alta, penetrante, carregada de desespero. Todos os olhos se viraram para ela, que se adiantou, o rosto pálido, mas decidido. O que estava prestes a acontecer parecia transcender a confusão anterior. Ricardo, o que está acontecendo realmente? Você tem que me contar. Mas antes que Ricardo pudesse abrir a boca, um estrondo ressoou. A enorme porta principal se fechou abruptamente. O som parecia um golpe de trovão, e a lâmpada acima começou a piscar. Um transe tomou conta da mansão. A atmosfera estava mudando, tensa como um cabo prestes a arrebentar. Ricardo e Lívia trocaram um olhar. Ele estava tão perdido nas lembranças que tinha medo de se perder ainda mais.
O silêncio estava tão ensurdecedor e então algo inesperado aconteceu. Hugo, o ex-marido desaparecido de Clara, cambaleou um passo para trás, sua expressão uma mistura de confusão e medo. Não foi um acidente, ele murmurou, a voz quase inaudível. Eu vi, não era para ser assim. A sala foi tomada por um espiral de murmúrios. O que ele queria dizer? A tensão aumentou quando Amanda interrompeu. Você não deveria estar aqui, Hugo. O tom dela era cortante, como se aquele nome fosse uma maldição. Vou revelar tudo, Hugo gritou, descontrolado. Então ele se virou para Lívia, como se estivesse tendo um momento de clareza. Você tem que saber. Clara não foi a única. O que eu vou contar vai mudar tudo. Tudo. A multidão sentia que as peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas algo estava faltando. Expectativa vibrava no ar. Quando Hugo começou a se aproximar de Lívia, algo estrondou atrás deles. Foi uma cadeira se movendo. E num instante, o chão sob eles começou a vibrar. Olhando ao redor, todos se perceberam em um estado de puro pânico. O que foi isso? Alguém gritou, mas ninguém sabia responder. Lívia olhou para Ricardo, que estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Mas foi então que o chão sob eles começou a rachar, fissuras surgindo, como se o próprio ambiente estivesse se desintegrando. O olhar de Ricardo encontrou o dela e ele sussurrou. Tem algo mais que não está certo. O grande lustre começou a balançar e todos recuaram, olhando para cima. Foi um momento de pura adrenalina, e no meio da confusão, algo inesperado e chocante aconteceu. Uma voz feminina ecoou pelo salão, fria e serrilhada. Chegou a hora, Ricardo. A verdade deve vir à tona. Era Clara, mas uma versão dela que ninguém esperava. Uma sombra, apenas um vago reflexo. O que era aquilo? A sala parou. Hugo gritou, enquanto todos mal podiam acreditar no que seus olhos estavam vendo. O horrendo estalo sob seus pés ficou mais intenso, como um singelo sinal de que a mansão guardava pesadelos antigos. As luzes piscaram, e no momento de confusão, Lívia viu claramente. A figura de Clara apontava para algo atrás do bar, um diário escondido na escuridão, enquanto uma tempestade de sentimentos se desenrolava ao redor dela. Rápido, juntos, precisamos descobrir o que está acontecendo. Ricardo praticamente implorou. Havia um fogo na determinação dele, mas o que mais havia nas palavras juntas à Clara da sombra trazia um peso imenso. Hugo finalmente parecia ter encontrado sua voz. Você não sabe o que está envolvido, Ricardo. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Se a verdade vier à tona, todos estarão em risco. O ambiente ficou denso, como se a limitação do tempo estivesse sendo esticada. No coração da mansão, onde segredos e mentiras se entrelaçavam, a revelação iminente poderia não apenas obliterar o que todos achavam que sabiam, mas mudar a própria essência de quem eram. A realidade estava prestes a se desvanecer, e Lívia sentia o peso nas costas. O que mais estava escondido naquela mansão? E o que realmente se passou à frente? Essas perguntas ecoavam nos corações de todos, enquanto o chão selava um destino imensurável para cada um deles. O tom da sala mudou. O sussurro de Amanda ecoava como um aviso. Mas antes que alguém pudesse reagir, o ar se encheu de uma eletricidade insuportável. Então, um grito cortou a tensão. Parem! Era Lívia. A voz dela soou alta, penetrante, carregada de desespero. Todos os olhares se viraram para ela. Com o coração acelerado, Lívia se adiantou. Ricardo, o que está acontecendo realmente? Você tem que me contar. A urgência em sua voz fez todos se calarem. Mas antes que Ricardo pudesse abrir a boca, um estrondo ressoou. A enorme porta principal se fechou abruptamente. O som parecia um golpe de trovão e a lâmpada acima começou a piscar de forma alarmante. Lívia, não é hora para isso. Ricardo tentou alertá-la, mas as palavras pareceram se perder na atmosfera carregada de segredos. Ao redor, as pessoas começavam a trocar olhares nervosos e o clima de tensão se intensificava. Ela estava definidamente no centro de um furacão.
Hugo, o ex-marido desaparecido de Clara, cambaleou um passo para trás. Sua expressão uma mistura de confusão e medo. Não foi um acidente, ele murmurou, a voz quase inaudível. O sussurro se espalhou pela sala, como se estivesse se infiltrando na alma de cada um. Eu vi, não era para ser assim. Os murmúrios aumentaram. O que ele queria dizer? O pânico crescia. Amanda, que estava em silêncio até então, avançou com o olhar afiado. Você não deveria estar aqui, Hugo. Sua voz era como uma faca, cortando a tensão. O que ela sabia que os outros não sabiam? Vou revelar tudo, Hugo gritou descontrolado. E com isso, ele se virou para Lívia, seus olhos cheios de uma determinação desesperada. Você tem que saber. Clara não foi a única. O que vou contar vai mudar tudo. Tudo. A multidão sentiu que algo estava prestes a estourar. Mas o que mais poderia acontecer naquela noite? Antes que Lívia pudesse processar, um movimento rápido atrás dela a fez virar. Uma sombra se aproximava. E antes que pudesse reagir, uma figura conhecida surgiu. Era Clara, ou pelo menos uma versão dela parecendo sobrenatural, como uma projeção do passado. O ar se tornou pesado. As luzes começaram a piscar de maneira frenética, e em um instante surreal, Clara apontou para algo atrás do bar. Um diário. Estava escondido na escuridão como um segredo esperado. E então, a figura de Clara falou com uma voz que parecia ecoar do além. A verdade deve vir à tona. Enquanto todos observavam em choque, uma estrondosa explosão soou do porão da mansão. Todo o lugar tremeu e as lâmpadas se apagaram. O barulho do vidro estilhaçando ecoou ao longe. Um vidro quebrado, seguido de gritos e correria. O pânico se espalhou rapidamente e a sala se transformou em um mar de caos e desespero. "Vamos sair daqui!" Alguém gritou, mas a porta estava trancada. Ricardo, com um olhar grave, tomou a dianteira. "Fiquem juntos! Precisamos saber o que está acontecendo!" A voz dele era firme, mas o medo se refletia em seus olhos. A tensão se acumulava, e no centro do turbilhão, Lívia sentia o chão sob seus pés se desgastar. Hugo a puxou bem a mão, seu olhar intenso. "Lívia, você não sabe o que está prestes a descobrir. Clara não está morta como todos pensam." O impacto dessas palavras ressoou como um trovão, fazendo o estômago dela revirar. "O que você está dizendo?" A pergunta escapuliu de sua boca, quase inaudível. Com o barulho da confusão aumentando, a figura de Clara, enquanto uma sombra balançava entre o real e o etéreo, como se estivesse se despedaçando. "Descubra o que está escondido, Lívia. O diário." A voz dela ecoava como um eco distante. E quando se deu conta, Lívia estava paralisada, sem conseguir se mover, perdida entre dois mundos. A sala inteira tremeu mais uma vez, e o diário começou a emanar uma luz estranha, quase hipnótica. A curiosidade misturada a um medo agudo tomou conta dela. O que estava ali que poderia mudar tudo? E antes que ela pudesse abrir a boca para perguntar mais, Clara se desfez em milhares de partículas, deixando todos sem fôlego. A sala explodiu em discussões caóticas. Segredos estavam prestes a ser revelados, e a verdade poderia desmoronar as paredes dessa mansão. Mas o que realmente acontecera naquela noite fatídica? A atmosfera estava carregada, e o que vinham a seguir mudaria tudo. O ambiente estava carregado, quase palpável. Todos na sala observavam, incrédulos, o que acabara de acontecer. A sombra de Clara evaporara, mas a tensão permaneceu, como um fio prestes a se romper. Lívia estava paralisada, seu coração batendo descompassado. Algo estava prestes a mudar, e mesmo assim, ela ainda não sabia como tudo isso a afetaria. Em meio ao caos, um grito cortou o ar. "Parem com isso! Não podem deixar que a verdade escape assim." A voz de Amanda, cortante e autoritária, ecoou pela mansão, trazendo todo mundo de volta à realidade. O olhar dela era insuportável, um misto de raiva e desespero. Ela se dirigiu até onde estava Hugo. "Você não deveria ter vindo aqui, não agora." Hugo pareceu hesitar,
mas a determinação em seus olhos cresceu. Eu não vou deixar isso passar. A verdade precisa vir à tona, e todos vocês vão descobrir que não sabem de nada. Ele apontou um dedo trêmulo para Ricardo, que observava a cena com a expressão fechada. Você é o culpado, Ricardo. Não pode fugir disso. Os murmúrios ganharam força. Lívia sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Tudo o que pensava saber estava prestes a ruir como um castelo de cartas. Ricardo e Hugo estavam em pé de guerra, e a sala já fervia. O que você está insinuando? A voz de Ricardo era um rosnado, a tensão no ar aumentando a cada instante. E foi nesse momento que tudo pifou. Uma prateleira pesada, carregada de taças de cristal, começou a pender perigosamente e, num instante, despencou. O estrondo foi ensurdecedor. O vidro estilhaçou-se por toda a parte, gerando gritos e gritos, e em meio ao caos, algo valioso se perdeu para sempre. Mas no meio da confusão, uma pequena caixa embaixo da prateleira se destacou. E cocheteando sob os escombros, ela fez um barulho peculiar quando tocou o chão. Todos pararam. O que é aquilo? Lívia sentiu um frio na espinha quando o olhar de Ricardo se fixou na caixa. Ele pareceu hesitar, mas logo algo mudou em seu rosto. Não. Ele murmurou, quase para si mesmo. Quando ele se aproximou, nem mesmo Lívia tinha certeza do que ela realmente continha. Apenas um diário. Uma pequena esperança. Mas, ao abri-lo, as páginas estavam repletas de fotografias e anotações. Cada uma delas mostrando Clara em momentos íntimos. Mas a verdade, com a qual todos já lutavam, começou a emergir ali. E então, uma foto chamou a atenção de todos. Era uma imagem de Clara, com Hugo. Mas havia algo mais. Ao fundo, parcialmente visível, estava Ricardo, olhando para eles. E a data da foto datava exatamente na noite do acidente. A noite que mudara tudo. O silêncio na sala era avassalador. Por quê? A pergunta de Lívia saiu como um sussurro. O olhar dela subia e descia entre os dois homens, cada vez mais confusa. O que aquele diário estava realmente dizendo? Ela tinha certeza de que a verdade não era o que aparentava. Algo estava profundamente errado. E então, uma revelação devastadora disparou. Clara estava grávida. Amanda finalmente soltou numa explosão de raiva. O ambiente explodiu em choque. Ela não estava só. Isso era uma maldição. E vocês dois, seus idiotas, nunca perceberam o quanto estavam envolvidos. As palavras dela foram como lâminas afiadas. Lívia sentiu o ar desaparecer em seus pulmões. Ricardo e Hugo trocaram olhares ferozes, sem saber o que fazer. O pânico reinava, e com ele mais perguntas surgiam. O que isso significa? Que se Clara estava grávida? O que aconteceu com a criança? A culpa de quem é isso? Lívia se via mergulhada em um mar de confusão. Tudo havia mudado. A verdade que parecia distante agora se mostrava bem ali, diante dela. E se houver mais segredos? O que mais vocês estão escondendo? O desespero transparecia no olhar das pessoas ao redor. As vozes começaram a se misturar mais ainda, criando um fundo de confusão. Mas a única coisa clara era que nada mais seria como antes. A mansão, que antes parecia um lar, agora era apenas um labirinto de mentiras e dor. E a certeza de que a verdade emergiria e que muitos estariam dispostos a lutar com unhas e dentes para que isso não acontecesse. O som do vidro quebrado ainda ecoava, e Lívia sabia. O que quer que estivesse guardado seria mais devastador do que todos tinham imaginado. E agora, com as ramificações de toda essa história pairando no ar, a pergunta gritava: quem realmente era o verdadeiro vilão e até onde cada um deles estava disposto a ir para proteger seus segredos? O ambiente estava carregado, quase palpável. Todos na sala observavam, incrédulos, o que acabara de acontecer. A sombra de Clara evaporara, mas a tensão permaneceu, como um fio prestes a se romper. Lívia, algo estava prestes a mudar, e mesmo assim, ela ainda não sabia como tudo isso a afetaria. É isso mesmo que você está dizendo?
O desespero na voz de Lívia ecoou pela sala. Olhou de um para o outro, buscando qualquer sinal de que alguém pudesse esclarecer a confusão que agora dominava suas vidas. Clara estava esperando uma criança. Amanda gritou, chocada com o que acabara de ser revelado. E você, Ricardo, sabia disso? A acusação pesou no ar. Hugo desviou o olhar, um misto de insegurança e raiva enublando seu rosto. Só não se esqueçam que Clara não é a única que esteve em perigo. Hugo interrompeu, seu tom carregado de desespero. Eu fiz tudo para protegê-la, mesmo sabendo do que você era capaz, Ricardo. Seus olhos se transformaram em chamas de indignação. Ricardo olhou para Hugo com um desprezo repentino, mas no fundo estava lutando contra suas próprias memórias. O que haviam feito para levar a isso? O passado começava a se desdobrar como uma pintura desbotada, revelando suas cores mais sombrias. Eu não sou o vilão dessa história, Ricardo gritou de volta. Sua voz treme. Você sabe. E nesse momento, em meio à gritaria e confusão, um novo estrondo reverberou pelas paredes. Um tremor atravessou o chão, fazendo com que todos os copos na mesa tremessem. Um brilho condenador surgiu na esquina da sala. Era um velho espelho, embaçado pela poeira e coberto de teias de aranha, que parecia ter vida própria. Uma luz ofuscante começou a emanar dele, absorvendo a atenção de todos. Não pode ser. Lívia sentiu o coração acelerar. Ela se lembrou daquela noite, do desespero, da luz do acidente. Uma imagem se formou. Clara e Ricardo ao redor daquele espelho, sussurrando algo que ela não conseguia ouvir. O que vocês esconderam? Hugo se aproximou do espelho, como se o atraísse, e com um movimento brusco, ele atingiu a superfície com a palma da mão. O vidro se fragmentou como um lago em um dia de tempestade, revelando os rostos de Clara e de uma mulher desconhecida de expressão angustiada. Quem é ela? A pergunta de Lívia saiu como um grito. A figura de Clara apareceu em um estado de desespero. Essa mulher, ela não deveria estar aqui. Hugo gritou, transparecendo um pânico que contagiou a sala. A imagem começou a piscar e distorcer. A outra mulher no espelho parecia ter uma conexão forte, quase como se fossem gêmeas. A verdade que estamos escondendo é trágica, e isso tudo nos levou para esta noite. O silêncio se fez enquanto todos tentavam entender o que estava acontecendo. Não pode ser verdade, Ricardo murmurou, sua expressão agora mesclando medo e negação. O passado começava a assombrá-lo. E então, numa explosão de tensão, a luz do espelho piscou violentamente, desprendendo uma onda de energia que fez com que todos recuassem. Lívia sentiu um vento gélido passar por ela. As paredes da mansão ecoavam histórias não contadas, gritos de dor e segredos enterrados. Subitamente, um estrondo passou pelo ar, e o espelho se partiu completamente, revelando um papel enrolado que flutuou até as mãos de Lívia. Com as mãos tremendo, ela desenrolou o papel. Era uma carta. A letra era de Clara, e o que estava escrito ali mudou tudo. As palavras repletas de dor e arrependimento revelavam que Clara não só estava grávida, mas que ela e a mulher desconhecida eram irmãs. E mais chocado ainda, Lívia leu que Clara havia descoberto um esquema que colocava Ricardo em posições obscuras, algo que poderia muito bem ter sido o catalisador do trágico acidente. Ricardo, o que você fez? A voz de Lívia era um sussurro. Agora entendendo que o homem que ela começava a amar poderia estar envolvido em algo muito maior, muito mais sinistro do que ela conseguira imaginar. O olhar dele era uma tempestade de emoções. No meio da confusão, uma verdade devastadora começava a ressurgir. O desespero tomou conta da sala, e a pergunta pairou no ar. Até onde todas aquelas mentiras os tinham levado? E quem realmente era o verdadeiro responsável por tudo isso? O jogo estava definido, e agora, mais do que nunca, o passado clamava por justiça. A cada segundo, todos ali sem... A revelação acabava de abrir uma caixa de Pandora. Quem se levantaria para enfrentar as consequências? E quem realmente poderia ser salvo dessa tempestade? O ar estava denso de acusações e segredos. Lívia segurava a carta de Clara com mãos trêmulas,
ainda processando tudo o que acabara de ler. A sala estava em completo silêncio. A tensão era palpável. Ricardo parecia prestes a desmoronar. Até Hugo, que antes estava tão exaltado, congelou, como se as palavras de Clara tivessem sido um golpe de misericórdia. Os olhares se voltaram para Ricardo, que agora estava pálido, quase como se tivesse visto um fantasma. Não, isso não pode ser verdade, murmurou ele, a voz falhando. Era uma mentira. Eu não sabia. Mas mesmo enquanto falava, Lívia sentiu que ali existia algo mais profundo. Algo que Ricardo não estava revelando. Como você pôde esconder isso, Ricardo? A voz de Lívia saiu como um sussurro de dor e traição. Você sabia que Clara não estava sozinha. Os outros murmúrios aumentaram. O clima pesado deixava todos em alerta. Ela era minha irmã. Eu nunca teria feito algo para machucá-la. Hugo gritou, claramente emocionado. A cada palavra, Lívia via mais claramente a relação tensa entre os dois homens. Mas uma dúvida ainda pairava. O que realmente aconteceu naquela noite, Ricardo? O que mais você esconde? Eu não tenho que responder a você. Ele estava se defendendo, atritando-se com a dor e a negação de suas antigas escolhas. E foi nesse momento que, em meio ao tumulto, uma porta lateral se abriu com um estrondo e todos se viraram. Era Amanda, os olhos brilhando de um modo que a deixava parecida com uma fera em busca de presa. Chega disso! Sua voz era intensa e cortante. Vocês estão brincando com fogo. Não sabem as consequências nesse escândalo. Ela avançou, como uma tempestade prestes a devastar tudo ao seu redor. E você, Amanda? Hugo disparou. O que sabe sobre o passado de Clara? O rosto de Amanda estava rígido, mas a raiva se transformou em algo mais alarmante, um brilho de vingança. Uma nova verdade estava prestes a aparecer. E se eu disser que não sou só a irmã dela? Amanda lançou a bomba no meio da sala. O choque foi instantâneo. Lívia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? Ela encarou a sala, um sorriso frio, quase triunfante se formando nos lábios. Clara e eu, nossa mãe tinha um segredo. Um segredo que não deve ser revelado. Ela olhou diretamente para o diário em mãos de Lívia. Se vocês soubessem o que eu sei, muitos de vocês estariam em perigo. Ricardo a encarou, os olhos dilatados de incredulidade. Você nunca disse nada. É claro que eu não disse, não é da sua conta. O tom dela era cortante. Mas havia algo mais, uma fragilidade por trás da fachada que ela tentava manter. E então, como uma peça de dominó, tudo começou a cair. Qual é o secreto, Amanda? Lívia questionou, a voz quase um sussurro. O que está escondendo? Vocês não têm ideia do que essa família guardou. Amanda insistiu, enquanto a tensão crescia a cada palavra. Clara não era a única com um passado escuro. E se eu disser que nem mesmo ela sabia quem realmente era? O tempo parou. Do que você está falando? Ricardo perguntou, a voz agora mais baixa, como se estivesse prestes a receber uma revelação que poderia mudá-lo para sempre. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o chão sob eles tremeu novamente. E antes que alguém pudesse gritar ou correr, uma sombra se lançou pela porta aberta. Um carro em alta velocidade desgovernado atravessou o portão, batendo com estrondo na sala. O impacto foi ensurdecedor. Vidros quebraram, móveis se despedaçaram e todos foram jogados ao chão. Lívia mal conseguiu reagir ao caos que se seguiu. O que foi isso? Ela gritou, já se levantando e olhando ao redor. O carro parou em meio à sala, e do interior, uma figura conhecida emergiu, coberta de sangue e poeira. Era alguém que Lívia reconhecia. Clara! Mas uma versão dela que não era apenas uma aparição, e sim alguém sangrando, com um olhar aterrorizante. Eu voltei, ela gritou para todos, a voz carregada de desespero. E vocês precisam saber a verdade. A sala congelou em estado de choque. E Lívia sentiu que tudo o que conhecia estava prestes a mudar para sempre. O que Clara sabia? O que significava tudo aquilo? O que mais estava prestes a ser revelado nessa noite infernal? O clima estava pesado, as respostas corriam soltas, mas a verdadeira pergunta ecoava.
Quem poderia realmente sobreviver à revelação que se aproximava? O ar estava denso de acusações e segredos. Lívia segurava a carta de Clara com mãos trêmulas, ainda processando tudo o que acabara de ler. A sala estava em completo silêncio. A tensão era palpável. Ricardo parecia prestes a desmoronar. Até Hugo, que antes estava tão exaltado, congelou, como se as palavras de Clara tivessem sido um golpe certeiro. Clara, você não pode estar aqui, ele gaguejou, mas sua voz era abafada pelo peso da situação. A imagem da irmã, ensanguentada mas viva, trouxe uma onda de confusão. O que estava acontecendo? Eu voltei, Clara gritou, os olhos arregalados, a voz ecoando em desespero. E vocês precisam saber a verdade. Hugo deu um passo à frente, seu rosto marcado pela dor e preocupação. O que aconteceu, Clara? O que você viu? Ele parecia pronto para investigar, para entender. A sala estava em estado de alerta. Mas antes de Clara responder, tudo aconteceu em um instante. Uma explosão repentina começou a estourar do lado de fora da mansão. O vidro da janela se estilhaçou e as portas se abriram com um estrondo ensurdecedor. A luz do luar entrou abruptamente, revelando uma figura envolta em sombras. Era alguém que Lívia jamais esperava ver. O coração dela pulou. Era alguém do passado, alguém que outros pensavam ter desaparecido para sempre. Sofia! Lívia gritou, sem acreditar no que via. Sofia, a mãe de Clara, estava de volta, mas não da forma que eles lembravam. Ela estava com uma expressão de terror e determinação. Precisam sair. Todos vocês. Não há tempo. A movimentação frenética tomou conta da sala. O clima era de pânico. Clara tentou se aproximar da mãe, mas Sofia a impediu com um gesto rápido. Não, Clara. Não agora. Ela parecia desesperada, como se estivesse tentando proteger a filha de algo terrível. A verdade que está escondida é muito mais perigosa do que todos vocês pensam. As palavras de Sofia reverberaram na sala, criando uma tensão quase insuportável. Lívia realmente sentiu um nó na garganta. O que mais poderia haver? Uma declaração inesperada e chocante flutuava no ar, como uma faca prestes a cortar. Sofia respirou fundo, parecendo mesclar raiva com tristeza. Clara, o acidente não foi o que todos pensaram. Eu fui culpada. Sequências de eventos que começaram muito antes daquela noite. E enquanto falava, Lívia viu a expressão de Ricardo se endurecer. Ele conhecia mais do que estava deixando transparecer. Você pode estar colocando todos em risco, Sofia. Ele disse, seu tom carregado de incredulidade. O que você sabe sobre o que aconteceu? E então tudo aconteceu muito rápido. Clara se virou para a mãe com a voz fria. Você sabia que o pai não era quem dizia ser? Não é. Nós crescemos acreditando em mentiras. E agora tudo isso está prestes a explodir. Lívia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Cada palavra revelava uma nova camada de segredos, uma nova verdade, uma nova traição escondida sob a superfície. A sala toda febril. Eu não sabia. Clara gritou, como uma criança que descobre a traição de seus pais. Eu não sabia que ele... A voz dela falhou e, no fundo, Lívia percebeu que todos estavam presos a meias verdades e à dor que as acompanhava. Sofia desviou o olhar como se não pudesse encarar a filha. Eu fiz o que podia para te proteger, Clara. Você precisa entender. Mas Clara não deixou. Entender? Ouça, mãe. Suas mentiras nos arruinaram. Tudo isso, o acidente, a morte, o que quer que tenhamos perdido, por que você não contou? Ricardo se aproximou. Agora o tom dele era de urgência. Clara, talvez seja a hora de revelar o que realmente aconteceu naquela noite, antes que tudo se torne um caos absoluto. E se eu disser que essa noite não é o que todos pensam? Sofia lançou, inclinando-se levemente para frente. Haviam mais pessoas envolvidas. Mais do que a gente pode imaginar. Um silêncio mortal se instaurou. Uma tensão estrondosa avançou pela sala. Tudo o que Lívia tinha acreditado, conectado, parecia ir embora como fumaça.
O peso do passado se sobrepunha ao presente, ameaçando arrasar tudo em seu caminho. Quem mais? A pergunta de Lívia pairou ali, quase um eco, ansiosa e temerosa. Que coisa mais trágica poderia se revelar? Um segredo devastador, uma revelação que poderia mudar tudo. O olhar de cada um se encontrou, na expectativa de que em breve a verdade explodisse como um fogo de artifício malicioso. O futuro de todos estava em jogo, e com ele o nó na garganta crescia. A cada segundo, Lívia sabia que havia mais segredos à espreita, prontos para desmoronar seu mundo. O que viria a seguir seria a grande revelação, ou o fim de todos eles. A sala estava lentificada pelo choque, como se o tempo tivesse parado. Clara, com sangue e medo estampados no rosto, estava diante deles, aterrorizando e fascinando ao mesmo tempo. As palavras que rolaram como ondas, deslizando entre os presentes, intensificaram o clima tenso. Mas a verdade, essa verdade que pairava no ar, ainda tinha muito a revelar. Precisamos agir, agora! Sofia gritou, quebrando o momento de silêncio. A urgência na voz dela reverberou nos ouvidos de todos. Clara olhou para a mãe com a expressão repleta de desespero, mas a determinação parecia infundir-se novamente nela. Clara, o que você viu? Hugo perguntou, o rosto empalidecendo. Estava com medo, não só por sua irmã, mas por tudo que essa reunião havia desencadeado. O clima tornou-se insuportável. Clara respirou fundo, os olhos arregalados de pânico. Estava com alguém. Alguém que não conheço. A sombra do que aconteceu naquela noite não foi apenas um acidente. As pessoas envolvidas, elas ainda estão por aí? Sua voz tremia, revelando um medo antigo. Mais um elemento na equação de mentiras e segredos. Mas antes que alguém pudesse responder, o chão parecia tremer mais uma vez. Não apenas os sentimentos, mas a própria casa. As luzes começaram a piscar, revelando sombras em movimento. O caos aumentou. Temos que sair, Lívia gritou, sentindo o pânico tomar conta. A mansão, antes uma fortaleza de segredos, agora estava se desmoronando sob seus pés. Ricardo pegou a mão de Lívia, puxando-a para mais perto dele. Não, espere, precisamos entender. Mas suas palavras estavam se perdendo em meio à confusão e ao barulho. O clima tornava-se insuportável, e então a próxima reviravolta veio como um raio. Um dos retratos antigos na parede começou a balançar. Ele se desprendeu e caiu com força ao chão, quebrando-se em pedaços. Quando os pedaços do quadro se espalharam, um pequeno objeto brilhou de dentro do painel de madeira. Todos olharam hipnotizados. Era um pequeno cofre coberto de poeira, mas que exalava uma sensação de urgência e mistério. É isso! Clara gritou, percebendo o que era. O que está dentro desse cofre pode explicar tudo. Eu sabia que havia mais. A energia na sala explodiu em novas direções. Todos se aproximaram. Então, duas questões nas rodas da mente. O que poderia estar guardado ali? E quem realmente estava ativo nas sombras, manipulando tudo? Sofia, em um movimento rápido, agarrou o cofre e tentou abrir, mas estava trancado. A sala, agora uma panela de pressão, fervia com a expectativa. Precisamos de uma chave, Hugo exclamou. Alguém deve saber onde está. Antes que alguém pudesse pesquisar, outro som, mais baixo, mais profundo como um trovão, ressoou pela casa. A porta principal estava quase desmoronando, e uma figura imponente entrou. Era um homem que todos na sala conheciam bem. Pai! Clara gritou, ao ver o homem levar a mão à cabeça, como se estivesse aturdido. Ricardo congelou, como se um fantasma tivesse atravessado sua linha de defesa. O que você está fazendo aqui? Sua voz se transformou num sussurro. O homem era o patriarca da família, alguém que tinha estado afastado, supostamente por escolhas que deviam ser de proteção, mas agora estava claramente no centro da tempestade. Eu vim para salvar vocês, mas parece que já é tarde demais, disse ele, olhando para os rostos aterrados. Precisamos parar isso antes que alguém todos paguem. E quem é você para dizer isso?
Amanda disparou, a voz cortante, ainda em choque, mas agora invocando a autoridade que havia sempre abrigado na família. A resposta do pai dela foi tão inesperada que fez todos se calarem. Porque eu sou o verdadeiro responsável pelo acidente. Clara, você não conhecia o que seu pai realmente fez. Você precisa saber a verdade. A revelação perfurou o ambiente como uma faca. O que ele fez? O peso do que estava prestes a ser dito abalava as estruturas de cada um ali. Todos na sala ficaram em estado de choque, sem palavras. Clara, agora em estado de desespero, sentiu como se seu mundo começasse a desmoronar. O passado, as escolhas. Tudo que havia se armado como uma mentira agora tornava-se verdade. A sala estava em frangalhos, e Lívia percebeu que cada um deles estava à beira do abismo. Qual é a verdade? Ela pediu, mas mesmo ao perguntar, o próprio ar parecia mais denso. O futuro de todos estava em jogo, e aquele segredo poderia não só revelar, mas destruir tudo. A casa tremia. O corpo de cada um estava paralisado em temor, e o que mais poderia acontecer? Que ideias sombrias se escondiam nas reverberações daquelas paredes? As respostas estavam mais próximas do que nunca, e a verdade estava traçando sua própria rota, ameaçando consumir cada um deles antes que pudessem escapar. A tensão estava nas alturas. O pai de Clara acabara de entrar, e a sala parecia um campo de batalha emocional. Vocês não entendem. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente, foi um plano. Sua voz reverberou, cortando o ar como uma faca. Hugo ficou paralisado. Como assim um plano? O que você quer dizer com isso? Ele parecia perdido, como se a verdade estivesse escapando das suas mãos. A expressão de Ricardo, inicialmente ríspida, começou a fraquejar sob o peso do que estava sendo revelado. Eu não poderia deixá-lo saber. Eu só queria proteger vocês. O pai olhou para Clara com olhos cheios de arrependimento. Mas o que fiz foi piorar tudo. Clara começou a tremer. Suas pernas pareciam bambas. Você estava envolvido? Por que não me contou da verdade? As lágrimas corriam por seu rosto. A dor agora exposta diante de todos. Lívia, observando, sentiu um nó na garganta. Era difícil acreditar que todos ali tinham vivido uma farsa tão profunda. A sala estava sinistra. O eco de vozes se misturava a risos desequilibrados e sombras dançantes nas paredes. Então, tudo começou a ficar mais intenso. O cofre estava trancado, porém a verdade dançava à vista de todos, pronta para ser desenrolada. Eu vou abrir, disse Clara, decidida. Ela se aproximou do cofre e, com um grito dentro dela, forçou a fechadura. Em um momento de silêncio absoluto, ela fez a tampa se abrir. Dentro havia cartas, fotos e um diário, revelando segredos não só de Clara, mas da família inteira. Imagens de festas, sorrisos falsos e anotações que contavam uma história que todos prefeririam esquecer. Vocês acharam que poderiam esconder isso de mim? Clara gritou, agora desprezando a dor. Essas cartas diziam que Clara não era a única que investia em segredos. O choque na sala era palpável. Todos em estado de negação, mas as vozes de cada um começaram a ecoar. Que tipo de legado é esse? Alguém questionou friamente. É claro que o peso da verdade estava prestes a dominá-los. Sofia olhou para todos e, no meio da tempestade, gritou. A verdade precisa ser revelada, ou isso nunca vai acabar. O olhar dela buscava apoio, um sinal de que a humanidade ainda poderia prevalecer ali, mesmo com toda a devastação. Com lágrimas nos olhos, Clara se virou para o pai. Então, você estava tramando isso? Você sabia que Clara não era a única? O que mais você tinha escondido? O tom dela cresceu como um trovão, desafiador, enquanto todos aguardavam a resposta. Um silêncio sepulcral pairou na sala até que o pai finalmente disse: Sim, eu sabia. Eu fiz escolhas erradas. Mas foram para proteger vocês, não para machucar. O pesar em sua voz estava claro, mas a frustração de sua filha explodiu em forma de palavras. Mas antes que a conversa pudesse se aprofundar, o tremor se intensificou mais uma vez,
e a casa parecia estar à beira do colapso. Todos correram em direção à saída, o caos os guiando. Lívia se segurou no braço de Ricardo. Situação terrível, mas ele a olhou com expressão determinada. Precisamos enfrentar isso. Se ficar, vai ser pior, disse ele, sua voz firme. A sala tumultuada desenhava toda a tensão em cada um. E em um último suspiro, Clara se virou para eles. Nós precisamos descer para descobrir a verdade. E assim, enquanto as paredes ruíam ao seu redor, uma nova esperança renasceu na forma de determinação. A porta ao fundo se abriu, revelando uma passagem obscura. O grupo, ainda unido, começou a caminhar. As luzes piscavam, as sombras dançavam e a verdade os aguardava nas profundezas. E ao saírem, Lívia sentiu uma onda de alívio misturada à ansiedade. Sabia que o desafio ainda não acabara, mas havia uma sensação de que estavam prestes a desenterrar o que estava enterrado. Vamos enfrentá-los, ela disse, mais firme do que nunca. Então, a tela escureceu. Antes de sair, quero pedir uma coisa a você. Se você adorou essa história e quer saber mais sobre o que acontece na próxima, você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. E não esqueça de esmagar o botão de like agora, porque isso ajuda muito com o algoritmo. Vamos interagir. Deixe sua opinião nos comentários e me diga o que você achou desse desfecho. Estou curioso para saber suas teorias. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.